Hoje eu vou falar de uma coisa que muita gente não quer ouvir. Trans não é gay, não é a mesma luta. Meus bombones, coisas lindas do meu coração, os meus amores. Então, esse vídeo é baseado da minha vivência, da minha experiência como mulher trans dos anos 80, princípios dos anos 80, tá, gente? 81, 82 e 83. Então, eu faço esse vídeo com toda a propriedade em cima do que eu vivi ali, no momento de tudo que eu passei. A luta pessoal, a luta de trans e gay são totalmente distintas, não é a mesma. E agora mesmo eu vou explicar baseado nas minhas vivências, na minha realidade que eu vivi nos anos 80. Não é a mesma a luta de uma trans e um gay. Então uma trans não é um gay, tá? Vamos começar pelo gay. Pessoal, o gay ele tem as portas mais abertas, querendo ou não, tá, gente? É a verdade, tá? Isso eu vivi nos anos 80, tá? Gente, a luta não é a mesma. A mulher trans, ou a menina trans, ou a transexual, era mais complicado. Por quê? Porque o gay, ele revela ou não revela a sua identidade, tá claro. É muito fácil, ele não necessita expor. Você olha para um gay, assim, você... Bom, a gente, como eu falei, a gente sabe, a gente detecta, mas na sociedade aí fora, as pessoas não notam, não dá para notar, né? Masculino, forte, tal e pascual, né? E aquele jeito todo de macho, né? Então, ninguém sabe, a gente sabe, porque a gente bate o olho e a gente sabe, né? Mas o resto do pessoal não sabe, né? Da sociedade, todo esse inferno, né? Então, por que não é a mesma luta? Porque o gay, entre tudo isso, ele conseguiu emprego, ele consegue o emprego, né? Na época dos 80, ele não tinha que expor a condição, ele não tinha nem que abrir a boca e falar, eu sou gay, para quê? Né? Para não conseguir um emprego. Dentro do armário, tranquilo, né? E logo quando ele já saía do emprego, aí ele já ia para as baladas, aí tudo soltava franga, né? Então, normal, né? Agora, pra gente, era mais complicado, gente. Era muito complicado. Porque como que você vai se esconder? Como que você vai se esconder? Não dava, gente, não dava. E olha, quando eu fui a minhas entrevistas de trabalho, eu sempre fui muito bem vestida, tá? Eu fui incluso de pantalão jeans, calça comprida jeans, jaquetinha, tudo, né? Mas não dava para esconder as formas do corpo, do hormônio, não dá, né? Eu não punha brincão, nada disso, né? Eu punha um brinco pequenininho de pedrinha e tudo isso, né? E muitas vezes eu fazia até uma pituca, até um coque assim, né? Porque levar aquele cabelão solto e tudo isso, né? Mesmo assim, olha, pessoal, eu levei portas e portas também na cara. Então, nos anos 80, gente, eu fui buscar emprego até no Brás. No Brás, na José Paulino, nossa, como eu rodava aquela José Paulino atrás de emprego, né? Consegui nas confecções Manos, né? Tava de frente da Flori, né? São confecções de camisa, de passadeira, né? Eu tenho experiência de passadeira a vapor, tudo isso, né? Mas a minha luta... Mas eu lembro perfeitamente, né? Eu, pequenininha, né? Eu ia com a minha sapatilha da Zaleia, né? Azaleia, às vezes calça comprida, né? Às vezes que eu fui buscar trabalho de saia, né? Minha saia tudo até o tornozelo, né? Como uma pessoa evangélica, né? Mas eu gostava, tá, gente? Sempre gostei desse estilo de roupa, tá? E aquela coisa, imagina, né? Já com saia evangélica todo mundo olha, todo mundo mexe nos anos 80, imagina você de mini saia ou sainha curta ou vestidinho, né? Nossa, aquilo seria um inferno então, né? Eu sempre queria passar desapercebida. Esse sempre foi meu desespero maior, né? Passar desapercebida, passava. Em São Paulo, no centro, passava desapercebida, mas quando chegava em Perus era impossível, todo mundo me conhecia, né, pessoal? Então era muito difícil. E nos trem era muito encaramento, né? Mas já encaramento com malícia, né? Malícia, sabe, né? Esses homens barbados, né? Claro, esses homens de 40 anos, de 45, de 50 anos, de 38, né? E você
Aí com 16 anos, né, com 17, normal, né, são um bando de tarados, né, mas fazer o quê? Eu falo dos anos 80, tá, pessoal? Então, para o gay sempre foi muito mais fácil conseguir um emprego, né, porque ele não tinha que expor a condição dele, nem falar que ele é gay, nada disso, né, mas para a mulher trans sempre realmente foi muito mais complicado, né, porque ela nunca podia se esconder. Eu como ia me esconder? Não dava, né, não dava. Como você ia esconder um corpo todo moldado com anaciclin, com anticoncepcional, né, que é o hormônio que eu tomava, né, anaciclin. Então, era difícil, seios e tudo isso, hormonal, né, então era muito complicado, né, cabelo comprido, pele muito fina, né, delicadinha. Mas, realmente, muitas vezes quando eu fui buscar um emprego, tudo, fui fazer entrevista de emprego, né, com meus 16 anos, 17, 18, até 18, né, quando olhava a minha carteira profissional e olhava para mim, falava: espera um momento que eu vou falar com o gerente". E depois já voltava, né, com uma resposta dizendo não. Gente, isso não foi uma vez que me passou, isso foi muitas vezes, dezenas de vezes, tá. No Brás, na José Paulino, na Barra Funda, na Estação da Luz, todas essas partes, né. Ipiranga, eu cheguei a buscar emprego na Ipiranga também. Princesa Isabel, né, aí tinha lojas, porque na minha época dos 80 tinha muita placa nas lojas, né, precisa-se de passadeira, precisa de balconista, precisa de atendente, precisa de, né, limpeza, era placas, né, e também tava os anúncios no jornal, né, eu recortava o jornal, eu ia na banca de jornal, comprava o jornal, geralmente nos domingos saía, né, Classificados Diário Popular, eu acho que era isso, era um jornal que eu comprava e eu recortava, gente, com a gilete, assim, recortava vários quadradinhos, né, balconista, rua não sei do que, Barra Funda, atendente de loja, rua não sei, José Paulino, tal e Pascoal, passadeira a vapor profissional com prática, pedi ainda prática, gente, olha, que eu sabia fazer, sabia, mas prática não tinha, né. Mas o que eu quero deixar claro nesse vídeo, essas são minhas vivências, é o que eu vivi na década nos princípios dos anos 80, né, e que a luta não é a mesma. Agora, os caminhos foram abertos, né, nos dias atuais, hoje a coisa está bastante mudada, aí é outro ponto que eu chego, né. Esses caminhos todos abertos, pessoal, que abriram, por que isso sucedeu? Isso sucedeu porque mudou as leis, claro, a gente passou de ano, a gente passou de década, né, a gente virou século, né, a gente virou um século. Então tudo isso mudou, mudou leis, a tecnologia avançou consideravelmente, né, tudo mudou. Então, ao mudar tudo, mudou as leis, mudou tudo, né, e cada vez vai avançando mais e eu pretendo que avance mais e a gente cada vez mais possa ter acessibilidade a muitas coisas que ainda está muito bloqueada e reclusa para nós. É que a luta da desigualdade pra gente, ela sempre foi muito tenaz. E a gente conquistou muita coisa, assim, a base não foi um regalo, não foi um presente, e sim, porque as leis mudaram, a tecnologia avançou, o século passou, a década passou, então tudo mudou, né. Então abriu mais as portas pra gente, não pra gente só, pra todo mundo, né, pra todo mundo. As portas não abriram só pra gente, a gente que era menos desfavorecidas em todo o sentido, a gente agora tem um pouquinho mais de favorecimento, né. Como eu falei, muitas portas foram batidas na minha cara. Não é que eu chegava lá, conseguia não, eles olhava para mim: "Ah, você tem experiência?" "Tenho". "Tá, e já dá a tua carteira profissional, aonde que você trabalhou último?" Quando eu olhava assim, já batia o nome no nome, olhava para mim: Espera um pouquinho que eu vou falar com o gerente, tá?" Então era tanta hipocrisia, abriu tantos caminhos, né, tantas portas foram abertas pela chegada da tecnologia, pelo, câmbio de ciclo, de século, pelo câmbio de década e tudo isso, né, então isso é muita felicidade para todos. A trans, ela sempre as portas tá praticamente
praticamente não, totalmente quase fechada, se ela não empurrar para abrir. Como eu fiz, eu empurrei para abrir a porta, né? De que forma eu empurrei para abrir a porta para mim? Indo lá. Eu vim pela placa. Eu vim pelo anúncio, sempre muito educada, né? Eu vim pelo anúncio de passadeira. Eu vim pelo anúncio a placa de balconista. Quando algumas sim percebia, já diretamente olhava e falava: "Ai, fia, tá ocupada já o posto, tá? Obrigada." E eu sabia que não estava ocupado o posto, mas tudo bem. Eu vou para outro, eu vou buscar lá no outro. Não me dá, não me dá. E passou também muitas vezes de eu sair para buscar emprego cedo, aqueles trem cheio lá, e ficar até as 3 da tarde buscando emprego, rodando, com Brás, José Paulino, Água Branca, Barra Funda, Lapa, buscando emprego. E não conseguia. E o que eu fazia? No dia seguinte eu não ia, não. Eu ia depois, no outro dia, sim. Comprava de novo o jornal e ia atrás de emprego, de novo. Né? E eu conseguia. Né? Eu levei, incluso, até uma semana buscando emprego, não consegui nada. Depois, na semana seguinte, eu fui conseguir de balconista, né? Consegui de limpeza, consegui de passadeira, consegui casa de repouso, né? O que mais dá? São trabalhos, né, pessoal? São trabalhos. A luta de trans e gays não é a mesma luta. É muito diferente. Para o gay existe mais oportunidade, sim. Por quê? Porque ele não tem por que ele falar que ele é gay. Ele pode ficar dentro do armário durante anos, até décadas, no trabalho dele tão tranquilamente, soltar franga quando ele tá na boate ou... Não é. Mas a trans não pode fazer isso. Ela não pode fazer isso, não dá para ela fazer isso, né? É que não dá, não dá. O corpo denuncia, o cabelo denuncia a pele, os olhos, a boca, é que tudo, não tem como. O corpo canta, né? Você já vem andando, o corpo já canta. Todo mundo já olha, o corpo canta. O gay não. O gay, né, ele tá masculinizado, tudo, ele passa, ninguém olha. Mas a gente não. A gente nada mais apontar numa esquina já canta. Canta. Todo mundo já... É babado. Nos anos 80 era pior ainda, né? Porque hoje olham. Mas nos anos 80, meu amor, só quem viveu aquilo sabe. Meu Deus do céu, era apontar no portão da minha mãe, né? Já preparada para sair para trabalhar. Ô, viado, vira homem! Ô, bicha! Era um inferno aquilo, gente. Vocês não podem nem imaginar o que era aquilo. Dos anos 80. Aquilo era um verdadeiro inferno. Olha a AIDS! Gente, era um inferno aquilo nos anos 79, 80, 81, 82, 83, 84. Explodiu a AIDS. 85, 86. Aquela... Sabe, aquele inferno entre aqueles políticos do cão, entre a polícia do cão, era tudo um verdadeiro cão. A minha década foi um cão. E muita gente ainda gosta de romantizar essas décadas, hein? Eu só vi coisa ruim nessas décadas, não vi coisa boa aí, né? Muita maltratação, muita humilhação, muita violência, né? Esse vídeo era muito importante também fazê-lo para vocês se darem conta o difícil que era a minha década. A década dos 78, 79, 80, 81, 82 e assim adiante. Gente, não foi fácil. Foi trabalhando, foi lutando, empurrando portas para que se abrissem para mim, mas eu sabia que era muito complicado, né? Por ser mulher trans, era muito complicado, mas eu insistia, tá, pessoal? Eu insistia muito. Eu não dava por vencida. Eu só queria uma oportunidade de trabalho, eu não queria nada mais. Uma oportunidade de trabalho, eu te ofereço a minha mão de obra e você, em troca, me dá o salário. Não é? É a minha forma de pensar, tá, gente? Eu sempre pensei assim, eu não vou mudar nunca, eu não vou conseguir mudar nunca. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, né?
Mas com tudo isso, eu quero deixar bastante claro que hoje está muito mais fácil, a situação melhorou bastante, mas foi justamente por isso, né? A gente passou de milênio, a gente passou de século, a gente passou de década, avançou na tecnologia, isso foi muito importante. As leis mudaram, por isso se abriram muitas portas para todas, menos mal para todas as mulheres trans, gays, lésbicas, para nossa comunidade em geral, né? E para todos os demais, né? Tanto hétero como mulheres cis, tudo, né? Para todos os humanos, né? Em geral. E esse vídeo era de suma importância para vocês saberem o que era a década dos 80, vivida por mim, em carne e osso, na minha pele, que não foi tudo mar de rosas, não. Muitas portas se fecharam, na minha cara. Inclusive, eu cheguei até a ir rezando para conseguir um emprego. Olha só, gente, eu lembro disso. Teve vezes que eu cheguei a rezar, né? Porque eu não queria ficar desempregada. Por quê? Porque eu precisava muito juntar dinheiro para ir embora daí. E esse era o meu maior objetivo, juntar dinheiro para ir embora daí. E eu consegui. Assim que, meus anjinhos, um beijo, um cheiro para vocês. Fique com Deus e até o próximo. Mua.